Olá pessoal, boa tarde, tudo bem? Bom dia, boa noite, eu não sei em que momento você vai assistir essa live, mas estamos aqui para mais uma transmissão. Já tem uns dias que eu não apareço, na verdade, e hoje estou voltando aqui para trazer mais informação, mais conteúdo para vocês acerca do nosso tema favorito, que é o microagulhamento. E vamos ver se dá um tempinho aí para ver se entra alguém na live para participar junto conosco. Enquanto isso, você que já está aí, partilha essa live, toca aí no aviãozinho, convida mais pessoas para assistir essa live, para partilhar mais conhecimento com as pessoas, para que a gente possa colaborar e ajudar no desempenho e no resultado dos profissionais de estética. Esse é o nosso objetivo. E então, como é que vocês estão? Como é que foi aí esse tempo, essa temporada aí? Na verdade, acho que já deve ter quase 15 dias que eu não apareço por aqui, mas vamos aí tentar colmatar essa lacuna e criar aqui, estabelecer um dia específico da semana para a gente começar a trazer aqui, criar esse compromisso, criar o hábito em vocês para participarem das lives, tá bom? Nós vamos colocar nas redes, tanto no Instagram como no Facebook, qual vai ser o dia que nós vamos criar esse compromisso para que vocês possam estar avisados, preparados e não perderem o conteúdo. Por quê? Porque o conteúdo ele fica aqui disponível por algum tempo. Ainda não sei se a gente no final dessa live vai deixar o conteúdo já disponível por 24 horas, mas mesmo que deixemos o conteúdo disponível por 24 horas, ele ao fim dessas 24 horas sai e depois não tem previsão para voltar. Então é interessante que você assista essa informação, porque depois que ela sai do ar a gente não sabe quando é que ela volta, tá bem? Então vamos lá. Nós vamos começar aqui com o tema de hoje, que eu escolhi para falar sobre esse tema porque eu tenho percebido uma grande dificuldade entre os profissionais, um questionamento grande entre microagulhamento e agulhamento. Tem muitos colegas de profissão que fazem ainda uma confusão, tem dúvida entre microagulhamento, acham que microagulhamento faz a mesma coisa que o agulhamento, alguns acham que o agulhamento não é o microagulhamento e por aí vai. Então, para esclarecer essas dúvidas, eu decidi hoje falar sobre esse tema, abordar esse tema, explicar qual é a diferença entre o microagulhamento e o agulhamento, explicar para vocês até onde cada técnica atua e dizer por que muitas vezes o agulhamento é confundido com microagulhamento, ok? Então vamos lá, para a gente não demorar muito, não vai ser uma live demorada, vai ser uma live relativamente curta, mas onde o objetivo principal é esclarecer para vocês, tá bom? Então vamos dar seguimento. Espero que você já tenha partilhado e que você já tenha convidado aí bastantes colegas de profissão para ouvir o que eu tenho para dizer e para também serem ajudados e conseguirem melhores resultados, que esse é o objetivo, tá bom? Então vamos lá falar sobre o nosso tema. Qual é a verdadeira diferença entre o microagulhamento e o agulhamento? E então a gente vai perceber o seguinte, que o microagulhamento geralmente ele é confundido com agulhamento. O microagulhamento, na maior parte das vezes, ele é chamado de técnica de indução percutânea de colagênio, tá bem? Deixa-me só eu colocar aqui a minha informação, que ela não está passando para mim de forma prática, que é para a gente não se perder e eu não esquecer de comentar nada com vocês, ok? Só um minutinho, pessoal. Vocês sabem que quando a gente está ao vivo, esses imprevistos acontecem. Então vamos lá. Bom, acho que eu já consegui controlar aqui a situação. Então olha só, grande parte dos profissionais fazem uma confusão
achando que o microagulhamento é a indução percutânea de colagênio ou de colágeno, tá? Há profissionais que falam colagênio, aqui em Portugal a gente fala colagênio, no Brasil a gente fala colágeno, ok? Mas é tudo a mesma coisa. Então vamos lá. Existe esse engano, essa confusão. Grande parte dos profissionais acreditam que o microagulhamento é a técnica de indução percutânea de colágeno. Geralmente, o microagulhamento é conhecido como técnica, né, indução percutânea de colágeno. E a gente vai perceber exatamente em que momento que essa indução percutânea de colágeno acontece, tá? Então vamos seguir. Olha só. Qual é o conceito, na verdade, de agulhamento ou de microagulhamento? Tá? O conceito verdadeiro, tanto de um quanto o outro, e aí vocês vão entender posteriormente, daqui a pouquinho, qual é a verdadeira diferença entre eles. Mas o conceito, tanto do microagulhamento quanto do agulhamento, é realizar microlesões na pele através de um dispositivo que eu até hoje trouxe aqui para vocês verem, ok? Esse dispositivo que eu particularmente gosto mais de trabalhar com ele, que é a Dermapen, mas essas microlesões podem ser realizadas não somente com a Dermapen, como também com o Dermaroller ou como também com as canetas de micropigmentação, ok? Os dermógrafos, ok? Existem dermógrafos que são preparados para essa finalidade também. Então, nós temos, na verdade, 3 dispositivos que podem ser utilizados para realizar essas microlesões na pele. Então, vamos repetir. Dermógrafo, que é a caneta elétrica da micropigmentação, a Dermapen, que é esse dispositivo aqui, eu até vou desmontar, nesse caso eu coloquei aqui uma ponteira para exemplificar. Essa ponteira aqui ela nunca foi usada e nem vai ser usada, eu só coloquei ela aqui para demonstrar para vocês, ok? Aqui na ponta dessa ponteira nós temos aqui 36 agulhas, tá? Que quando são acionadas elas entram e saem fazendo esse movimento e nós vamos então deslizar essa ponteira, né, na superfície da pele com um comprimento específico, que a gente também já vai falar sobre isso, e com uma pressão, a pressão exercida pelas minhas mãos, ou seja, pela minha mão, quando eu estou segurando essa Dermapen, no caso aqui é uma Dermapen, então a minha mão exerce uma pressão para que essas agulhas penetrem também na profundidade correta, tá bom? Então, recapitulando, o equipamento pode ser Dermapen, pode ser dermógrafo ou pode ser o Dermaroller, que são os rolinhos com as várias agulhas, tá? Qualquer um dos 3 equipamentos, a finalidade deles, ok, é promover, realizar microlesões, microperfurações na pele, ok? Para quê? Para induzir essa pele, depois de lesionada, depois de microperfurada, a cura regenerativa, ou seja, eu vou gerar lesões, eu vou gerar um ferimento nessa pele, tá? Numa determinada camada, de acordo com a quantidade de agulhas utilizada. Eu não mencionei aqui, mas aqui no caso dessa ponteira tem 36 microagulhas aqui, mas podem ter 12, pode ter 18, pode ter 9, enfim, ok? Vai de acordo com a ponteira que você escolhe trabalhar, tá? E o objetivo, quando a gente realiza essas microlesões na pele, é induzir a pele ao processo de reparação natural dela. Quando você cai, se corta, se machuca, automaticamente o teu corpo ele vai entrar depois num processo de reparação, correto? E a mesma coisa acontece quando a gente faz o microagulhamento ou quando faz o agulhamento, tá? Nós vamos provocar essas microlesões, essas microaberturas na pele e a pele automaticamente depois entra num processo de autorreparação. E durante esse processo de autorreparação, nós vamos induzir, sim, essa pele à cura regenerativa. E a cura regenerativa é o que vai favorecer a cicatrização dessas microferidas. E é durante esse processo de cicatrização de microlesões
que vai existir, então, o estímulo de uma série de estruturas, nomeadamente 3 principais células, que são queratinócitos, melanócitos e fibroblastos, ok? Então, ficou claro o conceito de agulhamento ou microagulhamento, seja ele com uma quantidade de agulhas maior ou com um comprimento de agulhas maior ou menor, mas sempre que a gente utiliza essas agulhas é com o objetivo de realizar microlesões na pele, e após essas microlesões induzir a pele a se reparar sozinha, ok? E durante esse processo de reparação, então, vai haver a cura regenerativa, que automaticamente induz a cicatrização de feridas e uma série de outros eventos que nós vamos agora dar seguimento para que você possa entender. Então, esse é o primeiro ponto da nossa live de hoje, tá? O conceito de agulhamento ou de microagulhamento, para que você possa entender que tanto numa técnica ou noutra vai haver o uso de agulhas ou microagulhas, dependendo do comprimento utilizado, para gerar essas microlesões. E através dessas microlesões é que se desencadeia todo o restante do processo, tá bom? Então vamos aqui ao ponto 2. Qual é a verdadeira função, no caso do microagulhamento ou do agulhamento? A verdadeira função, e a mais importante delas todas, tem várias funções, mas a mais importante delas todas é regular a função dessas 3 principais células que eu aqui mencionei para vocês, tá? E vou repetir: queratinócitos, melanócitos e fibroblastos, ok? Grande parte dos profissionais acredita ainda hoje, e esse é o maior objetivo quando eu bato em cima desse assunto, é para tirar essa ideia da cabeça, principalmente dos profissionais, que acreditam que o microagulhamento ou o agulhamento só é útil, só realmente tem resultado quando é trabalhado de maneira talvez um pouco mais profunda para alcançar fibroblastos que estão na derme e induzir esses fibroblastos a produzir colágeno. Não é só trabalhando nessa profundidade, talvez um pouco maior, que nós conseguimos favorecer ou promover os resultados de rejuvenescimento. Não. A principal função do microagulhamento ou agulhamento, seja ele a profundidade que você necessita trabalhar, ok? A principal função, o principal objetivo é regular o funcionamento correto dessas 3 células. Ah, Carla, mas na pele não existe só queratinócito, não existe só melanócito, não existe só fibroblasto. Não mesmo, é verdade. Existem outras células, outras estruturas importantes. Porém, quando nós falamos de rejuvenescimento cutâneo, nós estamos falando sim dessas principais 3 células aí que eu acabei de mencionar, ok? E se elas não estiverem trabalhando corretamente, se elas não estiverem trabalhando desempenhando o papel para o qual elas foram desenhadas para desempenhar, não vai haver saúde da pele. E não havendo saúde da pele, não há rejuvenescimento, ou seja, os resultados de agulhamento ou microagulhamento são pobres. Se você não regular a função dessas 3 principais células, entenda isso, profissional de estética, entenda de uma vez por todas que se você não regular a função dessas 3 principais células, os resultados de microagulhamento serão pobres, ok? Não é só atingir fibroblasto, induzir fibroblasto a uma inflamação, para obrigá-lo a se repor, se reparar e, consequentemente, produzir colagênio, que os resultados vão ser fantásticos. Não, você pode, sim, perfeitamente trabalhar com profundidades menores, com comprimentos de agulha menor, tá? Que é para induzir essas 3 células a trabalharem corretamente, ok? E quando elas começam a trabalhar corretamente, a comunicação entre elas melhora, sim, porque elas se comunicam, existe troca de informação entre essas 3 células. E havendo uma troca correta de comunicação entre essas 3 células, automaticamente elas vão trabalhar melhor, trabalhar corretamente, desempenhar corretamente o papel para o qual foram desenhadas, vão
automaticamente os queratinócitos vai haver uma rotatividade e uma diferenciação correta e saudável de queratinócito, ou seja, queratinócito é produzido lá embaixo na camada basal, mas ele vai migrando, vai sofrendo uma diferenciação a cada camada que ele sobe, e cada camada que ele sobe, esse queratinócito vai adquirindo uma função diferente. A célula é a mesma, mas quando ele está lá embaixo, na camada basal, ele tem uma função. Quando ele passa para a camada espinhosa, ele tem outra função. Quando ele passa para a camada granulosa, ele tem outra função. E quando ele automaticamente passa para o extrato córneo, ele tem outra função. Ok? Então, quando nós regulamos a função dos queratinócitos através do microagulhamento, nós induzimos esses queratinócitos a trabalharem corretamente, a subir de camada em camada, e cada camada que ele alcança, ele trabalha corretamente naquela camada, ok? Outra função, não é, digamos assim, outra comunicação que melhora também é a comunicação, é o trabalho, é o papel dos melanócitos, tá? Porque os melanócitos, eles podem produzir melanina a mais, né? Não é melanina a mais, desculpa. Podemos produzir mais melanócitos ou menos melanócitos, ok? E o microagulhamento, ele vem, na verdade, também para regular essa função aí, tá? Nem existir uma produção excessiva de melanócito e nem existir uma produção a menos de melanócito, mas para regular essa produção. E regulando essa produção de melanócitos, consequentemente, nós vamos ter uma pele com pigmento, uma textura, uma cor uniforme, ok? Porque com o passar dos anos, a nossa pele ela vai ganhando uma mudança de cor, vai perdendo a uniformidade da cor. Nós começamos a observar com o passar dos anos, com o envelhecimento, que a nossa pele, principalmente do rosto, a pele do rosto, ela começa a ganhar alterações pigmentares. Em algumas áreas do rosto vai ficando mais escura, em outras áreas vai ficando mais claro. E aí o microagulhamento, ao contrário daquilo que muita gente defende e acredita, o microagulhamento é sim uma técnica ideal quando trabalhada na profundidade correta e usando os ativos corretos de induzir os melanócitos a trabalhar corretamente, tá? Nem sobredose e nem uma dose abaixo, uma produção pequena, né? Favorecendo aí essa falta de uniformidade na pele, pele mais escura numa determinada região, pele mais clara na outra região. Então, esse também é outra função, tá? E, consequentemente, vai sim estimular fibroblastos a produzir colágeno, elastina e ácido hialurônico, ok? Bom, outra função também desse procedimento, sem sombra de dúvida, quando a gente faz essas microlesões, quando a gente abre esses microcanais, nós estamos automaticamente eliminando células mortas aqui, ó, do extrato córneo. Sabe que às vezes a nossa pele, ela tem dificuldade de absorver os ativos que nós colocamos nela. Por quê? Porque com o envelhecimento também, ok? Isso acontece, a dificuldade de eliminar células mortas aqui do extrato córneo vai aumentando, né? Durante a juventude, até uma determinada idade, o processo de regeneração, o que é a regeneração? É a eliminação daquilo que está morto aqui na superfície, para que novas células se sobreponham, né, no lugar daquilo que está morto e que foi eliminado. Só que esse processo de regeneração, com o passar dos anos, com o envelhecimento, ele vai ficando lento. E aí o que vai acontecendo? As células mortas que estão aqui na superfície, elas não vão sendo eliminadas, vão ficando aqui. As de baixo vão chegando, mas as mortas não vão saindo. Elas vão continuar aqui, se não houver um estímulo mecânico, um peeling ou microagulhamento, tá bem? E aí, com o microagulhamento, ele acaba por eliminar essas células mortas que estão aqui e que o corpo não consegue eliminar, tá bem?
manda elas embora, faz o afinamento do extrato córneo, retirando aquela sobreposição de célula morta e que impede os ativos de penetrar, tá? Então, essa é mais uma função. O microagulhamento também tem esse objetivo, eliminar as células mortas do extrato córneo, favorecendo a permeação dos ativos, tá? Outro objetivo, outra função do microagulhamento ou do agulhamento, e a gente já vai entender essa diferença já, ele acaba por redensificar a camada espinhosa, que é uma camada tão importante para a saúde da epiderme, né? E a epiderme, ao contrário daquilo que grande parte dos profissionais não sabe ou ignora, a epiderme ela tem um papel importantíssimo no rejuvenescimento cutâneo, ok? Uma camada espinhosa, quando ela não tem a densidade ideal, ela não ajuda, digamos assim, a manter a coesão da epiderme. A epiderme, uma das principais funções da epiderme é proteção do nosso organismo, tá? Uma epiderme coesa, uma epiderme bem pavimentada, ela tem a função específica de proteger o nosso organismo contra invasores externos. E quando essa camada espinhosa, que é a principal responsável por essa coesão de queratinócitos, por essa ligação, união compacta de queratinócitos, quando a gente tem uma camada espinhosa que não tem essa densidade, a pele fica um pouco desprotegida. Além do que, né, nós começamos a ver muitas vezes, através da pele, aqueles microvasos, os capilares ali muito expostos, ok? E uma camada espinhosa saudável vai favorecer sim essa coesão, aumentando os níveis de proteção da nossa pele e diminuindo esse rubor difuso, que muitas vezes a gente olha para as peles das nossas clientes e conseguimos observar que são peles muito frágeis, muito sensíveis. A gente mal toca e essa pele já responde com um rubor, com uma vermelhidão muito rapidamente. Isso é porque a camada espinhosa é fraca, uma camada espinhosa um pouco densa, ok? Então, outro objetivo, outra função desse procedimento é, sem dúvida, favorecer a redensificação da camada espinhosa, que é super importante para o processo de rejuvenescimento, porque é através da epiderme e das células da epiderme, que são os queratinócitos, que é composto de 80% a 95% de queratinócito, que vai haver a indução de fatores de crescimento epidérmico, que é o que vai dar origem a todo o resto da cascata que a gente ainda tem aí para falar pela frente, ok? Então, gente, ao contrário daquilo que vocês podem imaginar, o microagulhamento ele tem um papel fundamental, né, na questão de regular, né, a função, estimular a função, o trabalho correto dessas três principais células, que, volto a dizer, não é só fibroblasto que deve ser observado, a gente tem que tirar o foco único e exclusivo dos fibroblastos e olhar para a pele, né, num conjunto. Essas três principais células, elas se comunicam melhor e comunicando-se melhor, o nosso processo de rejuvenescimento advindo do agulhamento ou do microagulhamento é muito melhor o resultado, tá bom? Vamos passar aqui para o nosso outro ponto. E agora sim a gente começa a entender um pouquinho mais sobre a diferença, né, entre microagulhamento e agulhamento, que foi esse aqui o tema-chave, foi esse o tema que eu escolhi e a gente vai passar agora para essa resposta clara. Né? Qual é a diferença? Como se divide a punção? E o que é punção? A punção é a picada na pele, tá? É através do dispositivo com agulhas e microagulhas, nós vamos penetrar, atravessar, perfurar, provocar microlesões, microcanais nessa pele através dessas microagulhas e é isso aqui é punção. Então, como é que se divide essa punção? Aí sim, a punção ela se divide em microagulhamento e agulhamento.
Ah, então qual é a diferença? A diferença entre uma técnica e outra vai variar de acordo com o tamanho das agulhas utilizadas, a profundidade que essas agulhas alcançam na pele e a profundidade que eu vou escolher para trabalhar vai variar de acordo com o problema que eu quero tratar. Mas para isso eu tenho que entender e conhecer de anatomia de pele para perceber em que camada da pele cada uma dessas células reside. Porque se eu não souber onde é que cada uma dessas células reside, eu não vou conseguir escolher o tamanho de agulha correto e qual é a profundidade que eu quero alcançar para promover os resultados que são necessários, tá? Então, a diferença básica, digamos assim, é essa. É o tamanho de agulha que eu preciso utilizar para alcançar uma profundidade certa para tratar um objetivo em específico. E agora, vamos falar disso na prática, ok? O que isso quer dizer na prática? Estou mudando aqui o meu slide para a gente poder dar seguimento. Então tá, vamos lá. Falando de microagulhamento. Em relação ao microagulhamento, olha só, é considerado microagulhamento, tá? As agulhas, né, quando nós utilizamos agulhas que vão de 0,15 milímetros até 0,30 milímetros, ou seja, menos de 0,5, ok? Menos de 0,5. Repetindo, microagulhamento é quando eu utilizo, e posso nesse caso, utilizar a minha Dermapen, onde eu vou selecionar aqui na ponteira, quando eu giro essa ponteira, ela me dá a opção de escolher qual é o tamanho de agulha que eu quero que saia, entendeu? Então, sempre que eu escolho entre 0,15 até 0,30, existem algumas Dermapen que vem 0, 0,25, 0,5, 0,75 e aí vai 1,5, 2, 2,5 e 3, ok? Então, sempre que eu escolho uma ponteira, um tamanho de agulha, um comprimento de agulha de 0,15 a 0,30 milímetros, menos de meio milímetro, ok? Que fique claro, eu estou utilizando a técnica de microagulhamento. Por que microagulhamento? Como o próprio nome diz, e é bem simples de entender, tem a ver com o tamanho da agulha. Tudo que vai de 0,15 até 0,30 é micro, é mínimo, é pequeno, tá? Por essa razão, a técnica é chamada de microagulhamento quando se utiliza esse tamanho de agulha. Carla, mas o que esse tamanho de agulha faz? Faz muita coisa. Faz muita coisa. Esse tamanho de agulha, ele vai servir principalmente para aumentar a permeação de ativos na pele, ok? Para favorecer a entrada de ativos, de princípios ativos, de nutrientes que essa pele precisa para regular as suas funções, tá bem? Então vamos lá. Um detalhe aqui. Maioritariamente, aqui não se usa muito, Brasil também não, mas nos Estados Unidos usa-se muito a possibilidade, os profissionais, os médicos, os profissionais de estética de modo geral, acabam por recomendar, digamos assim, o cliente vai ao gabinete do profissional, à clínica, ao gabinete, ao estúdio do profissional. O profissional realiza o microagulhamento no gabinete dele, ok? Ou na clínica dele. Depois do processo de reparação estar concluído, tá? Então o profissional recomenda que esse cliente ou que esse paciente em casa utilize esse comprimento de agulha, muitas vezes até diariamente, para favorecer a permeação dos ativos na pele. Ou seja, o cliente vai no
no consultório, no gabinete, na clínica, recebe o microagulhamento do profissional numa profundidade um pouco maior. Depois que se finalizou o processo de reparação da pele, aí o cliente em casa, até chegar à nova consulta com o profissional de novo, durante esse período, o cliente em casa vai fazendo o microagulhamento de 0,15 até 0,30 milímetros, para induzir, para facilitar a penetração dos ativos na pele. Mas para isso é preciso uma disciplina, é preciso que realmente o cliente, o paciente cumpra à risca aquilo que foi orientado pelo profissional. Infelizmente não é o que acontece muitas vezes, né? Então por isso às vezes não se recomenda, aqui a gente não recomenda, no Brasil não recomenda, grande parte dos profissionais não recomendam, a não ser que exista um compromisso muito grande por parte do cliente, do paciente, e ele está comprometido e vai fazer única e exclusivamente aquilo que o profissional orientou. Porque caso não faça aquilo que o profissional orientou, no comprimento de agulha que foi orientado, com os ativos que foram orientados da maneira correta, pode haver intercorrências. E aí, muitas vezes, o cliente acaba culpando o profissional, dizendo que a culpa foi pela orientação indevida do profissional, né? Então, por essa razão aqui, a gente acaba por não utilizar, digamos assim, essa possibilidade que aumentaria e muito os resultados, sem sombra de dúvidas, tá? Mas vamos nos cingir à nossa realidade. A nossa realidade é essa. Então, você pode sim, também em gabinete profissional, de estética, pode sim utilizar o microagulhamento única e exclusivamente para facilitar a permeação dos ativos, fazendo com que esses nutrientes cheguem à pele, induzam a pele a funcionar corretamente, ok? Vai na mesma provocar microlesões na pele. Esse comprimento de agulhas também provoca microlesões na pele, abre microcanais na pele, estimula a epiderme, e aí nesse caso somente epiderme, a produzir fatores de crescimento e fatores de crescimento epidérmico, tá bom? Também acaba por favorecer, digamos assim, a produção de citocinas, que são estruturas que são responsáveis pela resposta inflamatória e imune da pele, tá? E, como eu já falei, poderia ser utilizado em casa nesse comprimento de agulha, tá? Com os ativos corretos, porque também é preciso utilizar os ativos corretos para obter essas respostas aí, ok? Então, espero que tenha ficado claro acerca do microagulhamento, que está ligado única e exclusivamente com o tamanho de agulha que é utilizado, de 0,15 a 0,30 milímetros. Tudo que passa disso já não é microagulhamento, e sim agulhamento, ok? Então, a partir de 0,35 até 2 milímetros ou 3 milímetros já é considerado agulhamento, porque o tamanho da agulha utilizada aumenta, tá? E aí, quando nós utilizamos um comprimento maior de agulha, nós vamos obter uma resposta diferente, nós vamos obter um nível inflamatório maior, nós vamos obter uma cascata de cicatrização de ferida, que até então, quando utilizamos somente o agulhamento, não acontece nesses níveis, tá bom? Vamos aumentar ainda mais, quando utilizamos o agulhamento, vamos aumentar ainda mais a rotatividade e a diferenciação desses queratinócitos. Lembra que eu falei para vocês que eles são produzidos lá embaixo, na camada basal? Mas a cada camada que eles vão subindo, eles vão mudando, digamos assim, vão se diferenciando e vão adquirindo funções, tarefas diferentes, né? Então é isso daí. Eles vão sendo produzidos, né, de forma mais saudável, a rotatividade aumenta, a diferenciação acontece corretamente, e cada camada que eles alcançam, eles trabalham como devem trabalhar, desempenham as tarefas que devem desempenhar naquela camada, ok? O agulhamento, ele também regula a produção de um fator de crescimento transformante beta, que é um fator responsável também pela resposta imune, pela diferenciação celular e produção de colágeno também, ok? Vai aumentar também o agulhamento, acaba por aumentar a diferenciação das células epidérmicas, como eu já falei para vocês, vai estimular a produção de colágeno, de elastina e de ácido hialurônico. Além do que, com o agulhamento, nós conseguimos decompor, digamos assim, normalizar
cicatrizes, por exemplo. Quando nós temos cicatrizes hipertróficas, tá? Não estou falando de queloide, mas sim de cicatrizes hipertróficas, nós conseguimos com o agulhamento, tá? E aí já é, sim, preciso um comprimento maior, por isso não micro, mas sim agulhamento, a partir do 0,35, conseguimos melhorar bastante essa aparência dessas cicatrizes hipertróficas, tá ok? Então, só um resumo. Microagulhamento, nós utilizamos microagulhas que vão de 0,15 até 0,30 milímetros de comprimento. Agulhamento, nós utilizamos agulhas que vão de 0,35 até 2 milímetros ou 3 milímetros de comprimento. Porém, nós já vamos perceber daqui a pouquinho, tá, que alguns profissionais podem ir até 1,5, 2 e outros profissionais podem ir até os 2,5, 3. Para quem é que pode utilizar cada um desses comprimentos de agulha? Já vamos lá observar, tá? Agora a gente vai falar um pouquinho sobre a atuação do agulhamento ou microagulhamento, né? Então, olha só. Como é que atua tanto o microagulhamento quanto o agulhamento? Ele vai atuar, já falei sobre isso, mas vamos deixar isso aqui muito claro, tá? Esse é o objetivo, de acordo com o comprimento da agulha, tá? E o comprimento da agulha, ele é escolhido, que fique bem claro, o comprimento da agulha, ele é escolhido de acordo com o problema a ser tratado, ok? Se o problema se o objetivo vamos mudar, em vez de problema, vamos usar a palavra objetivo. Se o objetivo é favorecer, aumentar a permeação, o que é permeação? É a penetração dos ativos, então eu posso utilizar o comprimento de 0,15 a 0,30. Tá ótimo, não preciso mais que isso. Eu só quero levar os produtos da superfície para dentro da pele. Então, se eu utilizar microagulhas de 0,15 a 0,30 nesse comprimento, nesse tamanho, tá ótimo, eu consigo esse objetivo lindamente, né? Se eu quero, por exemplo, estimular o funcionamento correto dos melanócitos, se eu quero tratar alterações pigmentares, eu também posso trabalhar com esse comprimento de agulha. Eu não preciso utilizar agulhas com comprimento maior, até 0,35, mais ou menos por aí, entendeu? Por quê? Porque eu não quero provocar resposta inflamatória. Melanócito não gosta de inflamação. Melanócito não gosta de ser mexido, provocado. A gente pode trabalhar sim com microagulhamento, mas atenção, e aí o objetivo do microagulhamento é colocar os ativos corretos nessa pele para tratar essas alterações pigmentares, ok? Se nós queremos então, por exemplo, fazer uma geral, fazer um misto, né? Estimular o funcionamento correto de queratinócitos, estimular se essa pessoa não tiver problemas pigmentares, atenção, tá? Mas o objetivo maior aqui é redensificar a camada espinhosa, deixar uma pele uniforme, estimular a produção de colagênio de elastina e de ácido hialurônico, então a gente pode ir aí ao 0,5, no máximo 0,1, não tem necessidade de passar para 1,5, 2, não tem necessidade disso. Os resultados são excelentes, mesmo quando nós utilizamos esse comprimento de agulha, tá? Então, que fique bem claro, o comprimento de agulhas, ele é escolhido de acordo com o problema que você vai tratar. Ok? E tudo que passa disso, porque aí existe uma grande discussão, né? O que é legal, o que esteticista pode fazer, até onde a esteticista pode ir, qual o comprimento de agulha que uma esteticista pode utilizar no agulhamento ou microagulhamento. Tudo isso, gente, digamos assim, para discutir pautas de questões legais, tá? Desde que você, esteticista, saiba que você pode ir até, e a gente já vai falar disso, né? Até 1 milímetro, 1,5 milímetro até 2, mas eu sou sincera, eu não recomendo que você vá até 1,5 ou 2. Você consegue resultados fantásticos mesmo utilizando comprimento de 1 milímetro, mas pode sim ir até 2 milímetros. Por quê? Porque você consegue fazer com que esse procedimento seja um procedimento
confortável, digamos assim, utilizando um anestésico tópico, ok? Ao passo que se você decide utilizar um comprimento de agulha maior, 2,5, 3, e aí você já vai precisar de um anestésico que não é só tópico, já vai precisar de um bloqueio anestésico, e bloqueio anestésico injetável, quem pode fazer é médico ou médico dentista, tá? Esteticistas e outros profissionais da estética que não são dessa categoria profissional não podem recorrer, não podem utilizar os bloqueios anestésicos injetáveis para utilizar comprimento de agulha maior do que esse. Por isso, recomendo que você, profissional da estética, que não é da área da saúde, que não é médico, que não é médico dentista, que você utilize aí 1 milímetro de agulha no máximo, 1,5, tá? Eu já nem digo 2, mas enfim, pode ir até os 2, sem problema, porque você consegue trabalhar com os anestésicos tópicos utilizando as ponteiras de até 2 milímetros, tá bom? O diferencial dessa técnica, né? Por que que a gente fala tanto de agulhamento, de microagulhamento, por que que se usa tanto, por que que ainda é um procedimento altamente requisitado, procurado pelos profissionais e também pelos clientes e pacientes, porque todo mundo quer. Porque o agulhamento e o microagulhamento, eles aumentam a permeabilidade dos ativos. Você já pensou o que é você conseguir aumentar de 40 até 500 vezes mais a penetração de um ativo na pele? Você já conseguiu imaginar isso? Somente 80% maior a permeação dos ativos em comparação a 7% de permeação tópica. O que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer o seguinte, que quando eu utilizo o microagulhamento como uma forma de aumentar a penetração dos nutrientes que a minha pele precisa para trabalhar sozinha e produzir colágeno, tá? Eu aumento 80% a mais a capacidade de penetração desses ativos, coisa que se eu colocar aqui um creme, um sérum, alguma coisa, por muito nutritivo que esse creme, que esse produto seja, por muita alta qualidade, alta tecnologia que ele tenha, ele não vai passar de 7 a 10% de penetração. Enquanto que no microagulhamento eu tenho 80%. Você já parou para pensar nisso? Então o microagulhamento é sim, o microagulhamento são sim grandes aliados. Eles facilitam a penetração, aumentam essa porcentagem de penetração de 40 até 500 vezes mais do que qualquer outra técnica, favorecendo essa pele a produzir até 6 vezes mais colágeno. Porque qual é o objetivo de aumentar a permeação desses ativos na pele? O objetivo é fazer com que os nutrientes que são colocados aqui em cima, eu microagulho, ponho os ativos aqui em cima, esses ativos penetram muito mais, a pele recebe os nutrientes nas camadas corretas, esses nutrientes vão fazer com que essa pele trabalhe sozinha para produzir o seu próprio colágeno. Esse é o maior diferencial, ok? E agora vamos aqui passar para algo que também é um ponto que eu até classifiquei como importante, tá? E eu vou dizer mais uma vez para que fique bem claro. O que define, né, se nós vamos usar agulhamento ou microagulhamento é o problema que nós vamos tratar. O tamanho da agulha ele é ajustado de acordo com a profundidade do problema que eu quero tratar, porém, vamos supor, um exemplo prático aqui que eu quero colocar. Então vamos supor, eu quero, por exemplo, aumentar aqui a minha diferenciação de queratinócitos, eu quero estimular a minha pele a produzir queratinócitos, porque a capacidade de produção dela está meio baixa, a capacidade de regeneração e de eliminação do meu extrato córneo, eliminação de células mortas do meu extrato córneo está muito lenta. Eu comecei a perceber que por essa razão o meu extrato córneo está grosso e os ativos não penetram, tá? Então vamos supor que eu quero usar o microagulhamento com essa finalidade, né? Que é eliminação de células mortas do extrato córneo, aumentar
a diferenciação celular da minha epiderme, aumentar, redensificar a minha camada espinhosa. Então, vou dar isso como exemplo prático para que você entenda. Então, a partir se o meu objetivo é só esse, né, e eu preciso utilizar ativos corretos para isso, então eu também não preciso, por exemplo, usar uma agulha que vai além dos 0,30 milímetros de comprimento, ou seja, menos de meio milímetro, ok? Correto. Então, significa dizer que as células que eu quero afetar, atingir, estimular, induzir a trabalhar corretamente, elas estão todas aonde? Na minha epiderme, correto? Correto. Porém, eu diria para vocês, então, que o comprimento de agulhas indicado para fazer esse procedimento seria esse que eu acabei de dizer, de 0,15 a 0,30 milímetros de comprimento, tá? Entretanto, é preciso observar algo muito importante, que é a individualidade de cada pele. Se você observa, tá, que tem determinado cliente seu que tem uma pele mais grossa, um extrato córneo mais grosso, então talvez esse 0,15 a 0,30 milímetros não seja o suficiente para você conseguir o teu objetivo. É só um exemplo, tá bom? Talvez um pouquinho mais, até pode ir ao 0,5, tá? Para favorecer estimular corretamente esses queratinócitos, tá? Porque vamos supor que é uma pessoa que nunca tratou da pele em momento nenhum na vida. Uma pessoa que é fumante, uma pessoa que tomou sol a vida inteira, que não se protegeu, uma pessoa extremamente estressada, oxidada. Esse extrato córneo vai estar extremamente grosso, entendeu? Então, aqui o que eu quero dizer é, mesmo você conhecendo anatomicamente onde está cada estrutura que vai ser tratada e conhecendo onde elas são originadas, onde elas se encontram, tá? É preciso você fazer uma avaliação correta dessa pele, tá bem? Para que você consiga entender a individualidade de cada cliente e não só de acordo com a teoria que você aprendeu nos livros, mas observar na prática clínica, tá bom? Para conseguir realmente fazer uma avaliação correta e identificar se vai ser mesmo esse comprimento de agulha que você vai usar ou não. Eu quero dizer com isso que observar a individualidade de cada pessoa é uma exceção à regra, ok? É isso que eu quero dizer. Espero que você tenha entendido. Se não entendeu, também pode deixar aí que eu explico melhor. Vamos passar aqui como é que funciona o microagulhamento. Bom, já falei, mas eu vou fazer aqui uma síntese de como é que esse microagulhamento funciona. Então, o material que nós utilizamos no microagulhamento, já falei para vocês, ok? São as nossas microagulhas, por exemplo. Essas microagulhas, elas são de aço inoxidável, tá bom? E o objetivo delas, como eu já mencionei, é fazer microaberturas na epiderme, na pele. O objetivo maior é, quando se fazem essas microaberturas na pele, nós fazemos algo que chamamos na nossa prática, nós fazemos o drug delivery, que é a entrega da droga, né? O que é a entrega da droga? É entregar os ativos corretos na finalidade certa para essa pele e para determinadas camadas da pele, ok? Eu já disse isso, mas vou frisar novamente, essa técnica ela tem a capacidade de aumentar simplesmente até 80% da penetração dos ativos na pele em comparação quando utilizamos o meio tópico, sem os microcanais, sem as microperfurações, sem as microlesões, de 7 a 10% quando usamos somente a via tópica para a penetração desses ativos, ou seja, logo a partida, né, os resultados são infinitamente superiores. Quando utilizamos essa técnica com essa finalidade, nós levamos esses nutrientes até as células que precisamos que sejam nutridas e obrigamos elas, né, estimulamos elas a trabalhar corretamente e produzir o seu próprio colágeno. Tanto o microagulhamento quanto o agulhamento, eles vão ser muito mais eficazes quando são associados aos ativos corretos. Se nós utilizarmos somente o agulhamento ou microagulhamento sem nenhum ativo, ok? O resultado é 1. Quando associamos com ativos, os resultados são infinitamente maiores.
Porém, eu deixo aqui uma ressalva, que é bem interessante da gente falar e de lembrar. É extremamente importante, você que é profissional da área da estética, que trabalha com estética, quando você utiliza essa técnica de microagulhamento, que você faça o preparo da pele do teu cliente, que você faça uma boa limpeza de pele, que você faça a seguir hidratações, que você, se você tiver esse conhecimento, que você recomende o teu cliente a fazer a ingestão de suplementos, tá bom? Ou seja, tratar a pele não só por fora, mas por dentro também, porque quando você dá essa nutrição oral, interna para a tua pele, para o teu organismo, quando você fizer o microagulhamento, a tua pele ela vai ter muito mais material para trabalhar, além daquele material que você está colocando lá dentro naquela hora, entendeu? Então prepara a pele do cliente, antes dele deitar na tua marquesa, na tua maca, para fazer o procedimento de microagulhamento propriamente dito. Ou seja, o microagulhamento ele não começa na hora que você deita lá o cliente para fazer o procedimento, ele começa um pouquinho antes, quando você prepara a pele, quando você educa o teu cliente a comer bem, comer saudável, praticar atividade física é uma das formas da gente também estimular a saúde da pele, mas utilizar os suplementos para favorecer esse resultado ainda maior, ok? Combinado? E agora, a gente já falou como é que funciona o microagulhamento, vai falar como funciona o agulhamento. O material do agulhamento é exatamente o mesmo, são as microagulhas, tá, de aço, nesse caso cirúrgico inoxidável. Essas microagulhas vão abrir também esses microcanais, e aí já não vai abrir microcanais só na epiderme, mas também na derme, tá? A gente chega ali até a epiderme, abaixo da epiderme nós temos a junção dermoepidérmica e logo abaixo temos a derme, tá? Então, ali com um comprimentozinho de 1 milímetro a gente consegue, na maior parte das vezes, dependendo, né, da densidade dessa pele, conseguimos fazer essa abertura desses microcanais, aí alcançando até a união dermoepidérmica e a derme papilar em alguns casos, ok? Quando esses microcanais são realizados na epiderme e na derme, automaticamente nós vamos induzir a epiderme, que são os queratinócitos, os responsáveis por isso, para liberar fator de crescimento, principalmente fator de crescimento epidérmico, que é o fator de crescimento responsável pela cura regenerativa. Existe uma diferença entre cura regenerativa e cura cicatricial. A gente já falou sobre isso. Mas mais pra frente eu vou fazer um vídeo especificamente só para falar disso, tá? Quando a gente trabalha na profundidade correta, no comprimento correto, que é ali, nesse comprimento que eu falei para vocês, até 1 milímetro mais ou menos de comprimento, o que vai acontecer? Nós vamos estimular a cura regenerativa, que é a cura que nos interessa. A cura regenerativa ela não tem espessamento de epiderme e ela não gera cura cicatricial. O que é a cura cicatricial? É um colágeno que não é o colágeno que a gente quer. A gente não quer colágeno de cicatriz, a gente quer um colágeno saudável, uma deposição saudável e correta de colágeno, que é o colágeno que é proveniente da cura regenerativa. E isso só acontece quando a gente trabalhar na camada correta, quando a gente pesa a mão demais, usa agulhas muito compridas, nós vamos favorecer a produção do outro tipo de colágeno cicatricial, que não é o que nos interessa, tá bom? E o agulhamento, nesse caso, quando a gente trabalha com essas profundidades aí, com esse comprimento de agulha que eu mencionei para vocês, não é preciso um grande investimento, porque esse equipamento aqui não é caro, ok? Não existe intercorrências, a não ser que realmente você não trabalhe como foi orientado pelo teu instrutor. Estou falando para você que é profissional de estética, não é para o cliente. Essa live é para quem trabalha com estética e para quem utiliza o microagulhamento ou para quem quer aprender a trabalhar com microagulhamento, ok? Então, quando você é orientado pelo teu instrutor, pelo teu professor, a trabalhar com microagulhamento, se você utiliza a forma correta de trabalhar com essa técnica, você não vai ter intercorrências, tá?
Mas quando você não segue as regras, as instruções e a orientação que foi transmitida, certamente você vai ter problema. Por isso é que muitas vezes a gente vê por aí intercorrências de microagulhamento. É porque o profissional, das duas uma, ou infelizmente não foi orientado corretamente, ou foi orientado corretamente e não seguiu a regra. Tá bem? Agora nós vamos falar sobre, deixa eu mudar aqui, os efeitos dessa punção na epiderme, tá? E quando eu falo punção, gente, eu me refiro tanto ao microagulhamento quanto ao agulhamento. Então vamos lá, raciocinar aqui comigo. Quando eu digo quais são os efeitos da punção, quando eu digo punção, eu me refiro ao fato de microagulhar ou de agulhar. Se eu microagulho, eu utilizo de 0,15 a 0,30 milímetros de comprimento de agulha. Se eu agulho, eu já passei do 0,30, ou seja, eu estou em 0,35 e posso ir até 1,5, 2, ok? E aí é agulhamento. Mas quando eu falo quais são os efeitos da punção na epiderme, muito provavelmente eu utilizei a técnica de microagulhamento, ou seja, eu utilizei um comprimento de agulha menor e só atingir a epiderme, tá? Então, quais são os efeitos dessa punção na epiderme, tá? Então, já falamos, vamos provocar microlesões na epiderme, alcançando maioritariamente os queratinócitos, que a nossa epiderme, a célula-chave da epiderme são queratinócitos. Existem outras, mas a epiderme é constituída de 80 a 95, até 95% de células de queratina. Então, o nosso maior material de trabalho na epiderme vão ser os queratinócitos, que são as células que produzem queratina, ok? E quando eles são estimulados, lesionados, mais uma vez, repito, eles vão automaticamente produzir, vão liberar vários tipos de fator de crescimento, principalmente fator de crescimento epidérmico, que é o responsável pela cura regenerativa, tá? Que é a produção de um colagênio que nos interessa. Esse efeito também acaba por aumentar a espessura da camada espinhosa, que é a camada que nos interessa que realmente seja espessa, e vai regular a função celular dos queratinócitos, fazendo com que eles se diferenciem corretamente. Automaticamente melhora a comunicação entre queratinócitos e melanócitos na epiderme, porque queratinócitos e melanócitos estão na epiderme, tá? Fibroblasto já está abaixo. Então, como a gente está falando de epiderme, nós estamos falando de maioritariamente queratinócito, mas também temos uma porcentagem menor de melanócitos, tá? E a comunicação entre eles aumenta, tá bom? Vai existir uma distribuição correta de melanina por toda a pele, melhorando bastante a pigmentação dessa pele, reduzindo os efeitos das alterações pigmentárias que foram acontecendo ao longo dos anos, tá? E vamos aumentar, sem sombra de dúvida, a permeação dos ativos na pele, fazendo com que esses ativos cheguem às células importantes, cheguem às camadas corretas, para que essas camadas e essas células trabalhem corretamente, desempenhando a função para a qual elas foram desenhadas e fabricadas para produzir, correto? E agora sim, nós vamos fechar aqui com o nosso último slide, onde nós falamos dos efeitos da punção na epiderme, e agora a gente vai falar dos efeitos da punção na derme, ou seja, na camada mais abaixo, tá? Porque as pessoas diziam assim, mas nossa, se eu estou trabalhando só na epiderme com um comprimento de agulha tão pequeno, como é que eu vou estimular fibroblasto a trabalhar? Aí é que está o X da questão. Consegue sim. Tá? Porque os queratinócitos, eles quando são afetados, atingidos, estimulados, eles, digamos assim, são sinalizados, tá? E quando eles são sinalizados, né, através de vários fatores de crescimento que eles acabam por produzir, né, eles são afetados, são lesionados, correto? Quando eles são lesionados, eles são estimulados a produzir fatores de crescimento, como eu já falei aqui várias vezes, e a partir daí eles são sinalizados e são, na verdade, os queratinócitos que governam, vejam só, a resposta dos fibroblastos da derme. Ou seja, os fibroblastos lá embaixo na derme são, digamos assim, afetados, estimulados
governados pela resposta, pela lesão que foi provocada nos queratinócitos lá em cima na camada da epiderme. Tá? Então, quando a gente atua em epiderme, provocando microlesões nos queratinócitos, esses queratinócitos lesionados são sinalizados e automaticamente, através dessas microlesões, eles vão governar toda a resposta de produção de colágeno que os fibroblastos têm lá embaixo na derme. Tá bom? Então, quando você achar que você está trabalhando de forma tão superficial e não está fazendo nada, você está enganado. Se você coloca os ativos corretos, se você trabalhar de forma correta, sem sombra de dúvida, você vai ter resposta, sim, muito favorável, tá? E outra forma pela qual esses fibroblastos também são influenciados é pela regulação desses genes de colágeno, que acaba também influenciando o trabalho correto dos fibroblastos, e eles automaticamente vão começar a produzir colágeno, produzir elastina e produzir ácido hialurônico. E assim, consequentemente, a gente tem uma pele saudável, e tendo pele saudável, nós vamos ter rejuvenescimento cutâneo, tá bom? Essa é a nossa live de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado, que vocês assistam essa live com muita atenção, porque eu fiz ela com todo carinho, com base principalmente nas dúvidas que vêm chegando para mim, tá? E com o objetivo de realmente ajudar vocês ao máximo. Partilhem essa live, fiquem atentos às redes sociais, nomeadamente aqui Instagram, Facebook, YouTube. Nós temos também canal de YouTube. Partilhem, assistam, estudem, e quero ver vocês aqui mais vezes comigo, tá? Um grande beijo e até a próxima. Tchau, tchau!